versículo 49. Glória a Deus. Que maravilha. Podemos ver? O versículo 49 diz assim: e agora de meu pai, fiquem aqui na cidade até serem revestidos. Está dizendo assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu pai. Sejais revestidos de poder. Amém? Pode tomar seus assentos, irmãos. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu vou logo direto ao assunto para nós ganharmos tempo. Se os irmãos quiserem ficar à vontade aí, nos glória a Deus e aleluia. Aleluia, Jesus. Tá certo? Glória a Deus. Não desligue, eu creio que todo mundo está ligado, tá? Aleluia, Deus. Porque um crente desligado é um problema. Aleluia. O crente desligado, ele está tocando no outro crente que está ligado, desliga o crente que está ligado. Meu Deus. Aleluia. Mas o crente que está ligado, ele tocar no crente que está desligado, ligou. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, Lucas 24, 49 diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de explicar esse versículo 49, eu quero falar um pouco desta promessa que Jesus disse, promessa de meu Pai. Por que eu quero falar desta promessa? Rapidamente, vai ser uma palavra resumida. Porque todos que estão aqui nesta noite estão debaixo de uma promessa, não é verdade? E você tem promessa, e se você ficar na direção de Deus, a promessa irá se cumprir. Amém? E Jesus disse, promessa de meu Pai. Para falar dessa promessa de meu Pai, eu tomo por base o texto de Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Interessante nesse texto de Joel, esse texto de Joel 2:28, ele foi proferido por Deus por intermédio do profeta Joel, aproximadamente 800 anos antes do advento de Cristo. Interessante, esse tempo, esses anos todos atrás, Deus falou desta forma. Primeiramente, eu fiz uma observação que o texto começa dizendo assim: há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Depois de quê? Eu fui buscar este assunto depois. Esta mensagem estava sendo endereçada para o povo de Judá. E Deus estava falando assim: depois que o povo de Judá se converter, se consertar, aí é que eu derramarei do meu espírito. Por que a Bíblia diz depois? Porque está acontecendo um derramamento aí
por aí, eu estou dizendo aqui, por aí muito esquisito. Né? Por isso que o profeta começa profetizando assim, e há de ser que depois que alguém voltar para o seu devido lugar, depois que alguém se converter, depois que alguém orar, depois que alguém verdadeiramente se consagrar, se santificar, aí é que eu derramo do meu Espírito. Porque está acontecendo um derramamento por aí, que o crente fala em língua na igreja, quando termina o culto, sai falando mal dos outros. Esse derramamento não é de Deus. Está acontecendo um derramamento por aí, que o crente, ele profetiza no culto, quando sai do culto, fica dando profetada por aí. Esse derramamento não é derramamento do Espírito Santo. Por isso que Deus está falando desta forma, através do profeta Joel, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Este assunto, ele é muito importante, sobre toda a carne. Porque naquela época, o Espírito Santo não era derramado sobre toda a carne. Não era sobre todo crente. Estava mais disponível só para rei, sacerdote, profetas e juízes. Enquanto os reis, os sacerdotes, os profetas e os juízes recebiam um derramamento, a multidão tinha um prazer de ficar só olhando. Aí Deus está dizendo, eu vou mudar essa história, eu vou virar o quadro. Agora eu vou derramar do meu Espírito sobre criança, adolescente, jovem, adultos e velhos. Agora vai ser diferente. Sobre todos aqueles que verdadeiramente quiser experimentar uma experiência com Deus muito boa, é sentir esse derramamento do Espírito Santo. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E nesse derramamento a Bíblia está dizendo que tem profecia, tem revelação, tem dom de visão. Então está melhorando, porque no derramamento que acontece na igreja, agora eu entendi, por isso que os pastores de hoje, as pessoas estão falando por aí que eu estou maltratando, que eu estou falando muito, pregando muito contra os pastores, mas eu estou, pastores cru, que não creem. Por isso que os pastores, eu entendi, por isso que os pastores hoje não querem mais movimento nem avivamento nas igrejas, sabe por quê? Porque eles sabem que no meio do derramamento vai ter visão, revelação, e eles estão preocupados, porque se acontecer um derramamento, Deus pode tomar um irmão lá do último banco e revelar o pecado que lá em cima. Por isso que eles estão dizendo que é meninice. Quando você vê esses presbíteros, esses pastores por aí dizendo que crente pular, marchar é meninice, são pessoas que receberam o cargo em troca de presente. São pessoas que não têm experiência com Deus. São pessoas que não sobem monte. São pessoas que não oram, que não consagram a vida a Deus. São pessoas que não têm vida espiritual. Por isso que eles têm medo de derramamento. No meio do derramamento, aleluia. No meio do derramamento que vai acontecer, Deus vai te entregar dom, aleluia, dom de revelação, dom de profetizar, aleluia, vai te entregar autoridade para expulsar demônios, coisas boas vai acontecer aqui esta noite, antes de terminar este culto. E para confirmar esta profecia do profeta Joel, 100 anos depois, o profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 3, ele vai dizer assim, eis que eu derramarei água sobre o sedento, o rio sobre a terra seca, meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha o que o profeta Isaías está dizendo. Água sobre o sedento. Ele está dizendo que tem muita gente que está no culto, mas está com sede. Tem muita gente que está na igreja, mas a terra está seca. O ministério está seco. O casamento está seco. A vida espiritual está seca. Está precisando ser molhado pela água, pelo Espírito.
Por isso que o profeta Isaías profetizou desta forma, dizendo assim, ó: derramarei água sobre o sedento. Quem quiser água cristalina, aleluia, a fonte está disponível para você beber, aleluia. E ele está dizendo mais: rio sobre a terra seca. Tem tanta terra que está seca. Aquele crente batizado com o Espírito Santo que não fala mais língua, a terra está seca. Aquele crente que profetizava e hoje não profetiza mais, a terra está seca. Aquele crente que tinha revelação de Deus e hoje não tem mais, a terra está seca. Aquele crente que dava glória a Deus e aleluia e não dá mais, a terra está seca. Aquele crente que subia monte agora não sobe mais, a terra está seca. Mas Deus está dizendo, aleluia, se tiver uma terra seca aqui nesta noite, o rio dele vai passar por aqui, vai molhar a tua terra, aleluia. E a terra seca, ela tem uma grande desvantagem. A terra seca, meu querido, se você plantar, tudo que plantar não vai nascer. Se não nascer, não vai colher. Se não colher, ninguém vai comer. Se ninguém comer, então vai haver uma fome. É isso. E se houver uma fome, vai haver uma morte espiritual. Mas se a terra estiver molhada, pode plantar. Se plantar, você colhe. Se colher, você vai comer. Se colher, vai haver uma fartura. Se houver fartura, vai haver vida. Oh, que maravilha! O rio de Deus vai passar por aqui nesta noite. Você acredita? Vai molhar a tua terra, vai molhar o teu ministério, vai molhar o teu casamento, vai molhar a tua família, vai molhar a tua vida, vai molhar você. Vai sim, vai, pode ter certeza. Aleluia! Aleluia, rio sobre a terra seca. Aleluia. E concluindo mais aqui, irmão, esse versículo, ele diz mais ainda: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, sobre as tuas crianças. As tuas crianças, sabe o que Deus está dizendo? Os teus filhos, sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Um derramamento, que, aleluia, que a água que tu beber aqui, aleluia, que a água que tu beber aqui esta noite, que o derramamento que tu experimentar aqui esta noite, vai seguir para o teu filho e para a tua filha no outro dia. Você vai compartilhar isso aqui com a tua família amanhã. Você vai voltar cheio do Espírito Santo para casa. E quando chegar lá, vai impactar o coração do teu filho, da tua filha, do teu esposo, do teu crente, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, da tua irmã, do teu tio, da tua tia, do teu avô, da tua avó, do teu primo, da tua prima. Todos vão receber e sentir o impacto, aleluia, do poder de Deus que está sobre a tua vida. Aleluia. Interessante, irmãos, aleluia. Eu vou correr aqui por causa do horário, já deu 9 horas, mas eu vou dar uma carreirinha. João Batista também vai confirmar esse derramamento. No capítulo 3 de Mateus, versículo 11, o profeta João Batista vai dizer assim, ó: eu na verdade só batizo com água para o arrependimento, mas vem um aí que é mais poderoso do que eu, cujo eu sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O profeta João Batista foi o único que falou aqui. Joel não falou, nem Isaías, mas João Batista já fala assim, ó: ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Esta aqui eu tenho que aplicar, aleluia, mais com passado para você entender. Aleluia, aleluia. Para muitas coisas, pastor. O fogo serve para cozinhar, fritar, assar. O fogo serve também para preparar o ouro. O fogo também serve para afastar os predadores. Vou chegar aí nos predadores. Aleluia. O fogo serve para afastar os predadores. Aleluia. O fogo de Deus, irmãos, é tão importante, aleluia, que a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2, que quando Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro ali, lá no monte, no deserto, levou lá para o Monte Horebe, levou o rebanho para lá. De repente ele vai ver uma sarça pegando fogo. Interessante, irmão, aquela sarça estava pegando fogo, mas a sarça não se consumia. Interessante que toda árvore que você tocar fogo, logo vira cinza, acaba, né? Aquela sarça não estava virando cinza, porque quando a Bíblia diz que a sarça ardia no fogo e não se consumia, é porque não estava virando cinza. Isso significa que o fogo de Deus não faz mal para o crente, só faz bem. Sabe o que vai virar cinza?
Quem vai virar cinza do fogo de Deus é os capetas, é os demônios, a macumba, a bruxaria, a geluda. É isso que vai virar cinza. Aleluia. Interessante, irmãos. Aleluia. Interessante que tem pessoas que pensam que para Deus manifestar a sua glória, o seu fogo, é só nesses pregadores que pregam nos Gideões. Não. Para Deus manifestar a sua glória, o seu fogo, não é só naqueles cantores que tem renome, não. Aqueles cantores que pregam para 30, 100 mil pessoas, não. Para Deus manifestar a sua glória, não é só na vida daqueles que é teólogo, na vida do doutor, na vida daqueles que é reitor, mentor, na vida daqueles que é bacharelado, não. Para Deus manifestar a sua glória, ele só precisa de uma sarça. Eu vim aqui esta noite como uma sarça. Aleluia. A sarça, ninguém olha para ela. Quem vai estar olhando para a sarça no deserto? Quem quer perder tempo para isso? Mas quer ver todo mundo olhar até de longe? Pega fogo para ver a coisa. Pega fogo para ver a coisa. Olha, está pegando fogo ali. É o irmão. Ninguém dava nada por ela. Ninguém dava nada por ele. Mas Deus manifestou o seu fogo. Ele manifestou a sua glória. Aleluia. Aleluia. João Batista disse: ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Sabe por quê? Eu repeti o texto novamente. O Espírito Santo e com fogo. E com fogo. Sabe por quê? Porque fogo afasta os predadores. Atos capítulo 28, essa daqui vocês não vão gostar um pouco, mas eu tento aplicar. Aleluia. Atos capítulo 28, quando Paulo, mas aqueles homens sofreram naufrágio, né? O navio quebrou, eles ficaram hospedados na ilha chamada Malta. E a Bíblia diz que ali estava chovendo tanto que o frio estava apertando. E eles vão acender um fogo ali para poder se aquecer. Pense numa coisa, irmão, boa, quando você está com aquele frio enorme. Eu que viajo muito na madrugada, eu sei o que é frio demais. Então, pense numa coisa boa, quando você acende o fogo, quando está com aquele frio enorme, e você começa a se aquecer ali no fogo, né? E tem muita gente que está congelando na igreja porque não quer mais acender fogo, irmão. Sabe por quê? Que muitos crentes não levantam mais a mão assim, o pastor diz: levante a mão, levanta não, porque você não manda em mim, é porque está congelado, irmão. Sabe por quê? Muitos crentes não dá mais glória a Deus, aleluia, pastora. É porque a boca, a língua congelou por dentro, aí não dá mais glória não. Sabe por quê? Muitos crentes não acham mais. Antigamente o pastor fazia aviãozinho na igreja e hoje ele não faz mais, sabe por quê? Porque está congelado, não quer mais acender fogo. E sabendo ele que fogo é coisa boa. E agora Paulo está tão preocupado porque está chovendo tanto, está fazendo tanto frio, o fogo já está se apagando. Paulo vai atrás de uns gravetos, aqueles garranchos, pedaços de pau. Ele vai juntar os gravetos ali para colocar no fogo. Quando ele coloca os gravetos no fogo, a Bíblia diz que foge do meio dos gravetos, com medo do fogo, uma cobra. Está aqui. Por isso que eu disse que fogo afasta os predadores. Porque cobra... Agora essa aqui, não sei se vai ter glória a Deus não. Cobra não gosta de fogo. Cobra não dá glória a Deus. Cobra não dá aleluia. Cobra não fala línguas estranhas. Cobra não gosta de subir monte. Cobra não gosta de semana pentecostal. Cobra não gosta de movimento. Ei, diga para o teu irmão, eu sei que você não quer dizer, mas diga assim: quer ver a cobra sair do meio da tua casa? Diga, ou ele é no fogo para aquela coisa. A partir de hoje, diga, a cobra vai sair do meio do teu casamento. A cobra vai sair do teu ministério. A cobra vai sair lá da tua casa. Olha, as cobras vai ter que sair da tua casa. Vai sair cobra da tua casa. Vai sair cobra lá do teu trabalho, lá na tua empresa. As